Bora lá então, como a gente vai organizar e estruturar esses processos? Para contextualizar, eu vou contar uma história de quando eu comecei a empreender. Eu passei por um período difícil de acúmulo de tarefas. Era venda, pós-venda, financeiro, gestão de pessoa, fornecedor, a lista era infinita. E aquilo me dava um desespero, uma ansiedade, porque eu sabia que eu precisava de ajuda, eu pedi. Só que o que era para ser um alívio se tornou uma fonte de frustração. Porque as pessoas chegavam e por falta de instrução minha, ou de um processo estruturado, elas não entregavam aquilo que eu estava esperando, que só existia na minha cabeça. Essa experiência ela foi o suficiente para eu entender que sem os processos claros, a minha empresa enfrentaria gargalos de tarefas essenciais e aquilo prejudicaria toda uma operação até torná-la insustentável. Segundo um estudo publicado pela McKinsey sobre digitalização e gestão de processos, empresas que estruturam os seus processos podem aumentar em até 30% a produtividade. Ou seja, não só melhora a eficiência das operações, mas também facilita o treinamento e alinhamento de expectativas, para a obtenção, obviamente, de resultados consistentes. Essa estruturação de processos, a gente entende então que ela te retorna tempo e dinheiro. Quando a gente pensa na dinâmica de uma empresa, a gente pode dividir em várias caixinhas, que elas representam as áreas e são formadas por pessoas que vão assumindo a liderança ou a participação no desenvolvimento desses projetos. Esses projetos, eles têm atividades diárias que formam os processos. Os processos, por sua vez, eles são atividades que podem estar documentadas ou não, mas são realizadas pelas pessoas dentro dessa organização. Esse processo, ele pode estar dentro de um projeto específico, com começo, meio e fim, ou ele pode estar nas atividades que a gente desenvolve todos os dias, como parte da nossa rotina. Por exemplo, quando você se prepara para receber um cliente, você organiza a sala, faz um café, faz um estudo prévio do caso, entende as coisas que vai abordar. Isso é um processo que pode ser documentado e abre espaço para eventualmente ser melhorado. Então, mapear, estruturar, documentar esses processos traz maturidade para o seu negócio. E ele vai te direcionar para ter uma estrutura fundamentada em 4 grandes e principais pilares, que são tornar um processo ensinável, outra pessoa vai conseguir aprender e executar o que tem que ser feito. Mensurável, que é você ter as métricas para acompanhar e saber exatamente os pontos críticos para saber intervir. Ser previsível, que é você saber o próximo passo e o que é esperado em cada etapa. E escalável, que você consiga crescer sem fazer grandes esforços de investimento e estrutura. E nesse ponto, a tecnologia pode ser um impulsionador. Então bora lá que eu vou te explicar os detalhes de como que a gente vai começar a estruturação desses processos. Aqui é importante colocar que você, como pessoa empresária, dona do teu próprio negócio, você tem uma visão do todo e vai pensar assim: nossa, eu quero ter esses processos mapeados de todas as áreas da minha empresa. É o cenário perfeito, mas também o mais distante de acontecer. Por isso é importante a gente trazer uma visão realista, de empresárias que zelam mesmo pela uma operação enxuta, inteligente. O que a gente pode fazer para não dar um passo maior que a perna e ainda assim ter clareza nos processos? Inclusive aqui vai ter um adendo que eu recomendo que cada processo, projeto, entre dentro dos OKRs da sua empresa. E a gente tem até um vídeo que fala sobre isso dentro do curso. E volta lá para assistir e fazer a aula se você ainda não fez. Mas voltando aqui, para a prática, como a gente já sabe que vender é o único caminho, se for pensar em priorização de processos, eu começaria pelo processo de vendas e é o que a gente vai fazer aqui agora. Como que a gente pode mapear esse processo comercial? Já pega a caneta e mão na massa porque vai ser importante. A gente vai passar agora por 6 passos. O primeiro, a gente vai identificar os processos chaves. Segundo, definir as pessoas responsáveis. Terceiro, definir os dados que serão acompanhados. Quarto, desenhar os processos como eles são e depois como deveriam ser. 5, acompanhar e garantir a execução. E sexto e último, trazer melhorias. Identificar processos chaves. Como que a gente faz isso? Os processos chaves são aqueles que são os mais importantes e de maior impacto quando a gente pensa na área comercial. Ou seja, tudo que precisa ser feito.
Exemplo, definir calendário de vendas, ações de venda, prospectar, qualificar leads, realizar um diagnóstico consultivo, apresentar a solução, elaborar uma proposta comercial, acompanhar a oportunidade, converter novos contratos, Tudo isso faz parte de processos-chave dentro de uma estrutura comercial, além de outros que você também vai mapear. Feito isso, a gente vai para um segundo passo, que é definir as pessoas responsáveis. Para cada um desses processos, vai ser importante que a gente tenha pessoas responsáveis para liderar ou até mesmo participar ativamente desse processo. Por quê? Porque é importante que seja uma pessoa que não só entenda a operação, como viva no dia a dia. É assim que a gente mapeia o processo e identifica melhorias. E aí, depois disso, a gente vai para o terceiro passo, que é definir quais são os dados que vão ser acompanhados. A gente já tem os processos-chave. A gente já tem as pessoas responsáveis que estão ali no dia a dia da operação. Agora a gente levanta quais são os dados que ela vai precisar. Os bons dados são aqueles que a gente consegue transformar em informação para tomar uma decisão. Então aqui a gente tem que definir quais são as informações relevantes esperadas e como a gente pode captar. Exemplo, processo de qualificação, ele tem como objetivo entender se um lead tem uma dor ou uma necessidade que a sua empresa resolve, certo? Uma informação relevante a acompanhar é a origem desses leads, que eles são qualificados, para eu entender quais são os gatilhos que trouxeram aquela pessoa e eu conseguir impulsionar aquela ação que deu certo. Com isso, a gente consegue ter essa informação e garantir as etapas desse processo. Alguns indicadores de desempenho que você pode avaliar: tempo para concluir o processo, o tempo médio de cada etapa, custo, taxa de conclusão, processos que começam, desenvolvem e terminam, produtividade, volume de entrega em determinado período de tempo, taxa de erros, receita gerada, muito importante no comercial, margem de lucro, não adianta você só vender e queimar a tua margem inteira ou rodar no negativo, a não ser que isso seja uma estratégia de crescimento. Ou o retorno do investimento, quais foram os benefícios de cada uma das ações. Quarto passo é a gente desenhar o processo como ele é, para depois contrastar em como deve ser. E nessa etapa é muito importante que o líder e os participantes do projeto comecem a documentar e desenhar o processo exatamente como ele é, tendo uma visão do todo e facilitando a enxergar como as coisas estão acontecendo. Somente esse exercício de desenhar e visualizar o processo, ele já vai te abrir novas oportunidades e vai te trazer consciência do que está sendo feito versus o que poderia ser feito. Garantindo que você aprimore, mantenha ou até mesmo elimine aquele processo que não faz sentido. Porque na verdade o processo ele tem que te trazer aumento de receita, redução de custo ou otimização de tempo, relação custo-benefício. Vou te dar um exemplo aqui para clarear um pouco as coisas. Quando eu fiz pela primeira vez o desenho de processos da minha empresa, eu vi que existia um fluxo de venda que funcionava e ele convertia. Só que quando eu analisava o tempo de execução, a gente percebeu que era muito moroso e custoso, o que dificultava muito o ganho de tração, essa velocidade. E esse foi o gatilho que a gente precisava para procurar uma tecnologia que entraria para otimizar os processos e trazer agilidade. Então, mesmo com um processo que convertia, eu entendi que eu podia trazer ainda mais velocidade para potencializar os resultados. Mas eu só percebi isso na hora que eu olhei o processo e pude desenhar para visualizar. Desenhei o processo, estou lá com as informações na palma da mão, vamos para o quinto passo, que é acompanhar e garantir a execução, que de nada adianta um bom processo que não é executado. Então a gente vai ter que ter uma rotina de acompanhamento desses processos. Essa costuma ser uma etapa muito negligenciada por vários líderes ou empresárias e empresários que estão sobrecarregados. O que acontece é que você acaba por delegar determinadas funções, direciona como executar, mas por falta de um processo padronizado e um acompanhamento das atividades, você acaba se frustrando pelo resultado não ser próximo do que você imaginava. Terceirizar essa culpa não resolve o problema, muito menos querer assumir todas as responsabilidades novamente. Algumas alternativas nesse caso são aqui, eu vou listar para vocês.
ter dailies, que são reuniões curtas diárias que você faz no início do dia para confirmar as atividades, destravar possíveis problemas que estão prejudicando em avançar determinado processo. Follow-up semanal, para você definir priorização de tarefas, alinhamento de expectativas. Sistema de gestão, que pode ser feito através de plataformas como Notion, que você abre cards, define prazo, responsável. Mas é importantíssimo que você tenha esse momento de contato com o seu time para alinhar o que está cada uma das tarefas, onde que os processos estão, onde que está travado. Porque mesmo que você tenha um processo que pareça padrão ouro, ele só vai ser padrão ouro quando as pessoas executarem. E para saber isso, você vai precisar acompanhar. E é através disso que a gente chega no sexto e último passo, que são as melhorias, que é a parte mais incrível de poder documentar e padronizar os processos, porque abre espaço para a gente poder melhorar. E aqui tem uma parte importante. Você tem que olhar para o processo como uma oportunidade e não como uma caixinha que você vai ficar presa e encolhidinha sem poder criar ou fazer novas coisas. Óbvio que toda empresa, para crescer de forma estruturada, precisa ter processo, porque isso ajuda a reduzir a margem de erro. Mas não precisa jogar um balde de água fria no seu processo criativo. O processo ele vai te liberar tempo para que você traga novas ideias também para a sua empresa. Moral da história com tudo isso é que agora que você conhece esse passo a passo, eu te recomendo a executá-lo. Siga essas etapas, esses 6 passos, comece pela área de vendas. Faça ali a identificação dos processos chaves, definindo os responsáveis, dados, processo como acontece hoje, olha para ele, vê o que pode ser melhorado, acompanha e vai trazendo melhorias e aprimoramento. Esse é o seu primeiro passo para ter um processo bem chique e que você tenha cada vez mais domínio e construa essa empresa de forma estruturada.